Fala galera que tá ligada no canal, tudo bom com vocês? Daremos início agora a uma videoaula a respeito de princípios biomecânicos da matéria de Fundamentos de Reabilitação Oral da Faculdade de Macapá, FAMA. Introdução a respeito de prótese fixa. O que é? Prótese fixa é uma restauração parcial ou total de uma coroa que sofreu danos de uma ação patológica ou traumática e é indicada para pacientes adultos e pacientes com uma ótima higiene oral. Falaremos agora a respeito das forças mastigatórias. Os princípios biomecânicos são praticados para que a prótese possa resistir às forças mastigatórias, como por exemplo a força oblíqua, que por sua vez tem atuação transversal no elemento dental, juntamente com a de cisalhamento, que tem uma atuação na lateral. Por sua vez, a de tração tem uma ação no meio interno para o externo e a compressão, que tem uma atuação do meio externo para o meio interno. Dando continuidade, falaremos agora a respeito dos princípios biomecânicos. Princípios biomecânicos são separados em mecânico, biológico e estético, e cada um tem a sua função de proteção da prótese e da saúde do periodonto. Dando continuidade, falaremos agora a respeito do princípio mecânico. No princípio mecânico, encontramos a retenção, a resistência ou estabilidade, rigidez estrutural ou integralidade marginal. Retenção é uma ação que impede o deslocamento no sentido axial quando se submetido às forças de tração. Exemplo desse sentido é quando ingerimos alimentos pegajosos. Além dessa retenção, uma outra retenção que podemos encontrar é a friccional, que depende basicamente do contorno existente entre as superfícies internas das restaurações do dente preparado, e quanto mais paralelas forem as paredes axiais, maior será a sua retenção. Porém, se as paredes axiais estiverem muito paralelas, o cimento não irá escoar. Por isso, durante o preparo do dente, é importante que haja uma pequena angulação de 6 graus para permitir uma melhor entrada do material que venha a não interferir na retenção. Observação: quanto maior for a área da superfície, maior a retenção da peça. Resistência ou estabilidade. Conferida ao preparo e previne o deslocamento da restauração quando submetida às forças oblíquas, que podem provocar a rotação da restauração. Por isso, é importante que se saiba quais são as áreas do dente preparado e as superfícies internas da restauração que podem impedir esse tipo de movimento. Existem diversos movimentos e fatores diretamente relacionados com a mesma forma de resistência do preparo: magnitude de direção da força, relação altura-largura do preparo e integridade do dente preparado. Observação: se a altura for maior que a largura, será prejudicial à estabilidade. Rigidez estrutural. Nesse caso, o preparo deve ser executado de tal forma que a restauração apresente espessura suficiente de metal para coroas totais metálicas e porcelana para coroas de porcelana pura, para resistir às forças mastigatórias e não comprometer a estética e nem o tecido periodontal. Para isso, o desgaste deverá ser feito seletivamente, de acordo com a necessidade estética e funcional da restauração. E dentro do processo de rigidez estrutural, podemos encontrar o sobrecontorno, que é o excesso de espessura de cimento, o subcontorno, que é a falta de espessura de cimento, e o prejuízo estético, que é o resultado da causa de um desses fatores. Integridade marginal. Nesse caso, tem como objetivo em toda restauração cimentada estar bem adaptada e com uma linha mínima de cimento, para que a prótese possa permanecer em sua função por maior tempo possível num ambiente desfavorável, no caso, a boca.
As margens inadequadas facilitam a instalação do processo patológico no tecido gengival, que por sua vez irá impedir a obtenção da prótese bem adaptada. Assim, o controle de toda a linha de cemento exposta ao meio bucal e a higiene do paciente são fatores que aumentam, respectivamente, a longevidade da prótese. Observação: deve possuir estrutura mínima de cemento em um tipo de término cervical adequado. Preservação da estrutura dental. Dentes vitais. São dentes que ainda possuem uma saúde pulpar íntegra e para a sua preservação podemos utilizar refrigeração e laser terapia. Dentes não vitais. São dentes que não possuem mais uma saúde pulpar íntegra e por conta disso usa-se técnicas adesivas que promovem uma permeabilidade para o elemento, sendo que o risco de fratura no dente pilar é alto. Observação: tudo depende do cuidado para que não haja irritação pulpar. O potencial de irritação pulpar depende de vários fatores, os quais são calor, qualidade das brocas, quantidade de dentina remanescente, permeabilidade dentinária, procedimentos de moldagem, reação exotérmica dos materiais empregados e resinas. Estético. A estética depende basicamente da saúde periodontal, a forma, o contorno e a cor da prótese. Para atingir esses objetivos, há que se preservar o estado de saúde do periodonto, confeccionar a restauração com forma, contorno e cores corretas. Fatores estes que estão diretamente relacionados com a quantidade de desgaste da estrutura dentinária. Se o desgaste é suficiente para uma coroa metalocerâmica, ou porcelana apresentará espessura insuficiente para esconder a estrutura metálica, o que pode levar o técnico a compensar essa deficiência aumentando o contorno da restauração. Tipos de término cervical. O término cervical dos preparos pode apresentar diferentes configurações de acordo com o material a ser empregado para a confecção da coroa. Possuímos alguns tipos de preparo. O primeiro, ombro ou degrau. A parede axial do preparo forma um ângulo de aproximadamente 90 graus com a parede cervical. Segundo, ombro ou degrau biselado. Ocorre formação de ângulo de aproximadamente 90 graus com a parede axial e cervical com o biselamento da aresta cavo-superficial. Terceiro, chanfrado. A junção entre a parede axial gengival é feita por um segmento de círculo que deve apresentar espessura suficiente para acomodar o metal ou a faceta estética. Chanferete. A junção entre na parede axial e gengival é feita por um segmento de círculo de pequena dimensão, aproximadamente a metade do chanfrado, devendo apresentar espessura superficial para acomodar o metal. Então, galera, nas imagens a seguir, vocês irão perceber a diferença entre cada término cervical e analisar detalhadamente cada um, seja ele o ombro ou degrau, degrau ou ombro biselado, o chanfrado ou o chanferete.
E essa foi a nossa videoaula, galera. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem os vídeos com seus amigos e não esqueçam de dar aquele like, o que é muito importante para nós. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.